Você já viu falar em objetos que desafiam o tempo? Imagine descobrir um artefato que parece ter atravessado séculos, aparecendo repentinamente em uma era para a qual não pertence. Não estamos falando de ficção científica ou filmes de Hollywood. Este é o mundo real, onde fatos históricos e descobertas arqueológicas nos apresentam enigmas que questionam nosso entendimento sobre o tempo e espaço. Prepare-se para uma jornada através de relatos surpreendentes sobre objetos que de alguma forma parecem ter voltado no tempo. Antes de nos mergulharmos nas histórias fascinantes desses objetos, vamos explorar o motivo pelo qual esse tema tem intrigado estudiosos, pesquisadores e até mesmo o público em geral por tanto tempo. O conceito de viagem no tempo sempre foi um campo fértil para a imaginação humana. Desde antigas lendas e mitos até as mais modernas teorias científicas, a possibilidade de mover-se através do tempo captura nossa curiosidade e nos desafia a reconsiderar a natureza da realidade. O que você vai descobrir hoje são histórias e evidências que nos fazem questionar se, de fato, objetos podem viajar no tempo. Será que temos respostas concretas ou é tudo apenas uma grande coincidência? Vamos começar nossa jornada pelo misterioso mundo dos objetos que parecem ter cruzado a barreira do tempo com uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes do século XX, a máquina de Anticítera. Em 1901, um grupo de mergulhadores encontrou um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. O que inicialmente parecia ser apenas mais um navio afundado, logo revelaria um dos achados arqueológicos mais surpreendentes de todos os tempos. Entre os escombros, os mergulhadores descobriram o dispositivo de bronze que parecia ser um mecanismo incrivelmente complexo. Este dispositivo, agora conhecido como máquina de Anticítera, foi minuciosamente estudado por cientistas e historiadores ao longo das décadas. Trata-se de um antigo computador analógico, datado do século II a.C., usado para prever posições astronômicas e eclipses para fins de calendário e astrologia. O que torna esta descoberta tão fascinante é a complexidade do mecanismo, com engrenagens sofisticadas que não se esperava encontrar em artefatos daquela época. A máquina de Anticítera foi descrita como algo que só poderia ter sido inventado séculos depois. Como um objeto tão avançado para sua época foi criado? E como ele acabou no fundo do mar? A máquina de Anticítera levanta a possibilidade de que culturas antigas podem ter acesso a conhecimentos tecnológicos que foram perdidos com o tempo. É quase como se o dispositivo tivesse viajado de uma era mais avançada para um tempo em que seu uso não poderia ser completamente compreendido. Estaríamos olhando para as evidências de uma civilização antiga que, por algum motivo, possuía uma tecnologia muito além do que consideramos possível para aquele período? Mas a máquina de Anticítera não está sozinha em seu mistério. Vamos falar agora sobre um episódio igualmente intrigante que vem de uma descoberta acidental feita em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Um jovem garoto na Romênia estava escavando um poço quando se deparou com um objeto metálico incomum. Este objeto, mais tarde identificado como uma peça de alumínio, tem uma idade que não bate com o nosso entendimento histórico. Apelidado de o objeto de Iode, esta peça de alumínio foi encontrada junto com ossos de mastodonte, uma espécie que viveu há cerca de 11 mil anos. O que surpreende os cientistas é que o alumínio não foi amplamente utilizado pelo homem até o século XIX. Como é possível que um objeto de alumínio, que requer um processo avançado de extração e fabricação, tenha sido encontrado em um contexto arqueológico tão antigo? Será que esse objeto realmente voltou no tempo? Ou estamos diante de um segredo tecnológico antigo que ainda não desvendamos? A história do objeto de Iode nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre as capacidades das civilizações antigas. Estaria o objeto indicando uma visita de viajantes do tempo? Ou talvez tenhamos subestimado as habilidades de nossos ancestrais na manipulação de materiais e tecnologias? Outro caso que desafia nosso entendimento surge das areias do Egito. Em 1851, os trabalhadores que escavavam uma antiga tumba faraônica encontraram um pequeno objeto que, à primeira vista, parecia ser um artefato comum. No entanto, uma análise mais detalhada revelou que se tratava de um pequeno helicóptero esculpido em madeira. Batizado de o helicóptero de Abidos, este artefato continua a ser um enigma para arqueólogos e historiadores. Claro, não podemos afirmar que os antigos egípcios voavam em helicópteros, mas a semelhança do artefato com um helicóptero moderno é inegável. Teria esse objeto voltado no tempo a partir de um futuro distante, onde a tecnologia aérea era comum?
Ou seria uma coincidência incrível, uma demonstração da criatividade e intuição dos artesãos egípcios que imaginavam máquinas voadoras muito antes delas se tornarem realidade? Enquanto continuamos a explorar essas histórias incríveis, vale a pena mencionar que nem todos os mistérios são facilmente resolvidos ou compreendidos. Às vezes, o que encontramos nos leva a mais perguntas do que respostas. E isso nos leva a um dos casos mais controversos e discutidos na internet, o chamado Viajante do Tempo de Chaplin. Em 2010, um documentarista irlandês analisando um filme de Charlie Chaplin de 1928, intitulado O Circo, alegou ter encontrado uma cena em que uma mulher parece estar falando em um celular. Lembre-se, estamos falando de 1928, décadas antes do advento dos telefones móveis. A cena mostra uma mulher passando em frente à câmera, segurando algo no ouvido que se assemelha muito a um telefone celular. Este vídeo rapidamente se tornou viral, gerando debates acalorados sobre a possibilidade da mulher ser uma viajante do tempo. Céticos argumentam que ela poderia estar segurando um aparelho auditivo, ou mesmo apenas cobrindo o rosto do sol. No entanto, a semelhança com um celular é perturbadora. Será que este é um caso de viagem do tempo capturado em filme? Ou estamos testemunhando uma ilusão de ótica, onde nossa mente moderna preenche as lacunas com o que conhecemos hoje? E as histórias não param por aí. Em 2008, durante reformas em uma antiga tumba na China, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante. Um anel de metal em formato de relógio de pulso com a palavra Suís gravada no verso. Este achado inusitado foi imediatamente chamado de relógio de pulso chinês e gerou uma onda de especulações. Como um objeto tão moderno foi parar em uma tumba antiga selada há séculos? Será isso uma evidência de que o tempo, como o entendemos, pode ser mais maleável do que pensamos? Você pode estar se perguntando, todas essas histórias são verdadeiras ou apenas produtos da imaginação fértil de alguns entusiastas? Bem, o que podemos afirmar é que, independentemente de quão incríveis pareçam, esses são relatos que continuam a aguçar a curiosidade de pessoas ao redor do mundo. Eles nos desafiam a questionar nosso entendimento sobre história, tecnologia e até mesmo a própria natureza do tempo. Conforme analisamos cada um desses casos, é importante lembrarmos que a ciência e a arqueologia são campos em constante evolução. A cada dia, novas descobertas são feitas, novas teorias são propostas e nossa compreensão do passado é continuamente atualizada. Talvez o que hoje consideramos impossível, no futuro possa ser explicado de maneira lógica e científica. E enquanto isso não acontece, vale a pena manter a mente aberta para o mistério e a maravilha que esses objetos despertam. Eles nos lembram de que, apesar de todo o nosso conhecimento e avanço tecnológico, ainda existem muitas coisas no universo que permanecem além da nossa compreensão. Agora que exploramos essas histórias fascinantes, o que você acha? Será possível que alguns desses objetos realmente tenham viajado no tempo? Ou estamos apenas vendo o que queremos ver? Adoraríamos ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. E se você gostou deste mergulho no intrigante mundo de objetos que desafiam o tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe também com seus amigos que são fascinados por mistérios e curiosidades. Até a próxima descoberta aqui no Mistério Desvendado.